Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Rocha, eu sou fundadora aqui do canal Que é Impedimento e eu bati a marca de 1000 inscritos aqui no YouTube. Eu não, vocês me ajudaram a bater essa marca, por isso eu quero agradecer muito, muitíssimo obrigada a todo mundo que faz parte disso. E para comemorar, eu resolvi fazer esse vídeo que eu vou compartilhar um pouco mais a fundo como eu comecei a, enfim, me tornar essa apaixonada por futebol e pelo Botafogo, claro. E também os jogos mais marcantes que eu já fui na minha vida. Não necessariamente só do Botafogo. Roda essa vinheta aí pra gente bater esse papo. Então, pra quem não sabe, a minha mãe é flamenguista e o meu pai, que já faleceu tem 12 anos, era botafoguense. Meu primeiro jogo no Maracanã foi um Fla-Flu. Minha mãe me levou a 2 Fla-Flus antes de eu ir a primeira vez num jogo do Botafogo. Eu sempre costumo dizer que é azar o dela que ela me levou de cadeira. Porque o meu pai, no primeiro jogo que ele escolheu me levar no Maracanã, me levou de arquibancada. E aí não tem jeito, né? Quem conhece o antigo Maracanã sabe o gostinho especial que tinha aquele estádio. E pra completar, ele me levou na final do Campeonato Carioca de 2006, que o Botafogo foi campeão em cima do Madureira. Aquela festa linda. Então, primeira vez no estádio, em jogo do Botafogo, arquibancada e campeão, sendo que os 2 Fla-Flus que eu fui tinha sido empate, não teve jeito, né, galera? Escolhi. Muita gente fala que não escolhe, é escolhido pelo Botafogo. Eu tenho certeza que ali, naquele dia, eu escolhi o Botafogo. Ir a jogos no estádio Newton Santos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tô morrendo de saudade, inclusive. É um dos lugares que eu me sinto mais próxima do meu falecido pai. E desde esse primeiro jogo, que inclusive, sem dúvida, está na lista dos meus jogos mais marcantes que eu fui na minha vida, não tem jeito, né? Aquela primeira emoção de verdade que eu senti no estádio. E é isso, desde então, botafoguense fanática, frequentadora assídua de estádios, com meu pai quando ele era vivo, depois que ele faleceu, a minha mãe, flamenguista, continuou me levando no estádio, eu ainda era criança, eu brincava até com ela que ela era meio pé frio, porque era difícil ela me levar em jogo e o Botafogo ganhar, mas agradeço muito por ela nunca ter deixado essa paixão minha adormecer. Quando eu entrei para a faculdade de comunicação, sou formada em publicidade, para quem não sabe, logo no início eu fui convidada para fazer parte, uma amiga minha me indicou para fazer parte de um blog onde só mulheres escreviam e eu falava sobre futebol internacional lá, porque essa minha amiga, ela me via, ela escrevia nesse blog e ela me via sempre falando de futebol, sempre engajada e a minha paixão por esse esporte. Então ela me indicou para fazer parte também desse blog que se chama Bendito Seja Futebol. Ali eu comecei a falar sobre futebol internacional e começar uma nova paixão. Acompanhar os campeonatos lá de fora, acompanhar a Champions League. Inclusive vamos falar sobre isso também na lista de jogos mais marcantes, mas deixa mais pra frente. Depois também fui convidada para escrever no Zona Gringa, que infelizmente não existe mais, mas eu falava sobre a MLS lá, né, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. E isso por muito tempo foi um hobby na minha vida. Hoje eu amo poder trabalhar com isso. Na minha linha cronológica, né? Eu fiquei afastada um pouco do futebol, do Botafogo propriamente dito, em 2018, porque depois da eliminação para o Grêmio em 2017, em que eu fui para Porto Alegre, inclusive eu também posso acrescentar esse jogo na lista de jogos mais marcantes, apesar de não termos saído com a classificação, né? Foi a primeira vez que eu viajei para ver o Botafogo jogar, foi muito legal, aquele clima de viagem o dia inteiro na rua comemorando, era feriado em Porto Alegre naquele dia, então era um clima muito legal, até, enfim, com os próprios gremistas, com a rivalidade. Foi inesquecível aquele dia. Infelizmente, né, saímos eliminados da Libertadores, mas sem dúvidas esse também é um dia marcado pra mim. Só que depois desse dia, eu fiquei bem mal com aquilo, eu fiquei quase uma semana sem fazer nada por conta daquela eliminação. Eu lembro que eu tava fazendo TCC pra faculdade e eu não conseguia produzir. Inclusive o meu TCC, eu falo sobre a publicidade de cerveja e de futebol e a imagem da mulher nessas publicidades. Quem quiser um dia, enfim, ler sobre mulheres aqui, jornalistas que queiram usar como referência, é só me falar que eu passo o acesso para vocês lerem a minha monografia. Tirei nota 10, fui indicada para a semana de iniciação científica da faculdade, foi muito legal, fiquei muito feliz com o que eu consegui fazer naquele projeto, naquela monografia.
E aí eu fiquei uma semana sem conseguir produzir por causa daquela eliminação. Em 2018 eu falei assim, cara, eu quero me afastar de futebol esse ano, eu não quero estresse. Eu lembro que o único jogo que eu decidi ir em 2018 no estádio Newton Santos foi Botafogo e Bahia, na Sul-Americana, que a gente foi eliminado nos pênaltis. Então ali eu tive a certeza que realmente não queria mais saber de Botafogo, tava de mal com o time. Eu também não tava acompanhando nem futebol internacional, tinha me desligado mesmo. Eu não sei por que em 2019 eu resolvi voltar. Voltei a frequentar o estádio Newton Santos, voltei a ver futebol, futebol estrangeiro, tudo, e aí voltou o vício, né? Até que nessa pandemia, na quarentena, surgiu o que é impedimento. Eu amo falar de futebol, eu amo incentivar outras mulheres a falarem de futebol. Amo quebrar esse paradigma diariamente de que mulher não entende, não fala de futebol. Em pouco tempo de canal já conquistei muita coisa que eu me orgulho muito. E eu só posso agradecer a vocês por fazerem parte disso. Agora eu vou compartilhar um pouco os jogos marcantes que eu comentei com vocês. Vou começar falando de jogos marcantes pra mim do Botafogo. Além do primeiro, né, Botafogo e Madureira, que o Botafogo foi campeão carioca em 2006. Um jogo que também foi muito especial pra mim foi o dia da inauguração do Engenhão, né, na época Engenhão, hoje estádio Newton Santos, em que a gente ganhou de 2-1 de virada em cima do Fluminense. Foi muito legal, meu pai ainda era vivo, foi ele que me levou, eu e meu irmão. Era a inauguração do estádio, que depois veio a ser nosso. Vitória de virada, foi muito especial aquele dia. Então, sem dúvidas, também tá na lista de jogos marcantes. Um outro jogo do Botafogo que foi muito especial pra mim foi a Taça Rio de 2010 contra o nosso rival da Gávea. A gente vinha aí de uma sequência de 3 vices, né, pra eles, 2007, 2008 e 2009. E aí a gente foi campeão da Taça Rio, consequentemente campeão carioca, porque a gente já tinha sido campeão da Taça Guanabara. Então a gente foi campeão aí dos 2 turnos. E aquele jogo, né, galera, teve a cavadinha do Louco Abreu. Então teve um gostinho especial, teve também defesa de pênalti do Jefferson, pênalti cobrado pelo Adriano Imperador. Então aquele dia pra mim foi sensacional. Um jogo bem especial do Botafogo também pra mim foi Botafogo e Deportivo Quito, Botafogo 4-0 no Maracanã, no retorno à Libertadores depois de 17 anos sem jogar. Aquele dia a torcida fez uma festa linda, um mosaico maravilhoso. Além de tudo, foi baile dentro de campo. Então, assim, aquele jogo também foi muito especial pra mim. E agora falando de jogos que não são do Botafogo, 2 jogos bem legais. As finais nas Olimpíadas de 2016. Eu fui tanto na final de futebol feminino quanto na masculina. No feminino, a Alemanha venceu de 2-1 a Suécia. E foi muito legal, porque foi o primeiro jogo de futebol feminino que eu assisti no estádio. E no futebol masculino, a gente ganhou da Alemanha, né? Brasil e Alemanha nos pênaltis. Primeiro ouro olímpico do Brasil. Então, sem dúvidas, foi um dia histórico. Pô, ganhar um título nos pênaltis, cara. Você ali, eu tava atrás do gol onde foram cobrados os pênaltis. Foi um dia, assim, mágico, inesquecível. Além de ter visto o Brasil na final das Olimpíadas, eu também pude ver o Brasil na final da Copa América em 2019, no Maracanã. Morar no Rio de Janeiro tem esses privilégios, né? Segundo título do Brasil que eu vi no Maracanã, 3-1 em cima do Peru. Foi muito legal aquele dia. Gabriel Jesus fez gol. Eu era super defensora dele depois da Copa, em que todo mundo criticava ele. Então aquele jogo também foi bem marcante pra mim. E agora, falando sobre o jogo mais marcante da minha vida. Como eu comentei com vocês, na faculdade eu comecei a escrever sobre futebol internacional e ali eu descobri uma nova grande paixão. Na minha monografia eu queria falar sobre o caso da Heineken, que é patrocinadora da Champions League e sempre fazia comerciais, ações bem legais. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir na final da Champions para poder coletar informações, imagens e etc. e falar sobre isso na minha monografia. E aí eu fui. Final da Champions de 2017, Real Madrid e Juventus. O Real ganhou de 4-1. O Mandzukic fez um golaço de fora da área. Eu vi jogadores pessoalmente como Cristiano Ronaldo, Marcelo, que eu sou uma das maiores fãs do Marcelo, Casemiro, Daniel Alves, que na época jogava pela Juventus, Modric, Toni Kroos, o Buffon. Gente, foi surreal aquele dia. Eu tava torcendo pela Juventus, claro, né? Tava na torcida deles, inclusive, mas infelizmente o Real passou o carro, né? Foi 4-1 Real Madrid. Mas foi um dia inesquecível. Quando eu tava chegando no estádio, o ônibus da Juventus chegou junto. Cara, foi sensacional.
Claro que é muito diferente de você assistir uma partida aqui no Brasil, né? Apesar de, enfim, eu comentei que eu tava na torcida da Juventus, é bem mesclado. A torcida da Juventus estava mais concentrada no lado que eu tava e a torcida do Real Madrid do outro lado. Mas é bem misturado, tem torcedores de todos os times, os que estão jogando e torcedores estrangeiros principalmente. Na minha frente tinham 2 brasileiros. Mas foi mágico aquele dia. Você ouvia a música da Champions League pessoalmente, eu fico arrepiada só de lembrar. Acabou que no próprio estádio nem tinha muita coisa da Heineken para eu fazer a tal coleta que eu queria para minha monografia, eu tive que modificar um pouco. Não podia nem beber, inclusive, dentro do estádio, vendia só cerveja sem álcool, mas obviamente nada apagou a magia daquele dia, em que eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida e assistir um jogaço típico de Champions League. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual foi o jogo mais marcante da sua vida. Seja do seu time de coração, seja um outro jogo que você tenha assistido, seja um jogo que você estivesse dentro de campo, quem sabe, né? Compartilha aqui comigo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pelos 1000 inscritos aqui no canal. Agora rumo aos 2000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês nessa. Um beijo e até o próximo vídeo.